Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez agora já é tarde, né? Mas 18 ainda, 18 de 9 de 2022, ainda dando continuidade daquele assunto voltado à viúva de Sarepta. Parei um pouco, analisei todo o texto de novo, dei uma refletida de novo em todo o texto e observei que tem muitas coisas que Deus ainda vai falar conosco por intermédio desse texto. Eu trouxe só uma visão geral, né, na reflexão número 354. Nessa continuidade, na parte 2, é a reflexão número 355, para que a gente possa absorver mais algo poderoso desse texto sagrado, porque a importância dessas reflexões bíblicas aqui nesse canal do YouTube, da obra missionária Construindo Shalom, não é para que você venha obter sucesso pessoal ou para que você venha se enriquecer, ficar milionário, né? Não é isso, de maneira nenhuma. Então, todas as vezes que eu falo de sucesso, eu estou falando relacionado ao nosso maior sucesso, que é nós estar em comunhão com Deus, nós ter certeza daquilo que nós estamos fazendo, nós ter certeza da voz de comando que nós estamos ouvindo. Esse é o meu foco, essa é a minha meta. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que nos dias que nós estamos vivendo hoje, ninguém quer viver um verdadeiro evangelho. Ninguém quer viver a verdadeira missão, que é a pregação da palavra de Deus. Quando nós falamos de missões, as pessoas já esmurecem. Quando nós falamos de obra missionária, as pessoas já parecem que parece que botaram ele dentro de um balde de gelo e congelaram ele, porque as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão inseguras. Os missionários, os pastores missionários, os homens de Deus, as igrejas que anteriormente trabalhavam com missões, hoje já estão enfraquecidas, hoje estão voltadas mais para as cidades grandes, para as metrópoles, para as cidades que têm recurso financeiro. Ninguém hoje quer ir mais para o campo missionário, pagar o preço lá pelas almas que estão lá perecendo, abandonadas, sem ninguém para dar uma palavra amiga. Hoje nós vemos que no nosso meio, nas igrejas locais, nas cidades grandes, quantas gentes estão aí abandonadas, dormindo no campo, no chão, nas ruas, pessoas drogadas, jogadas em todos os lugares. E a igreja muitas vezes não está ali preparada para fazer aquele certo tipo de missão. Tem algumas que estão fazendo, mas não é o suficiente, porque as ruas continuam cheias de pessoas nas ruas. O governo faz a parte deles, mas não é o suficiente. Isso olhando para o campo missionário dentro da cidade, olhando para o campo missionário no campo dos interiores, no nordeste da vida, no mato, como diz a palavra melhor, ninguém quer ir. E isso é onde tem enfraquecido a parte missionária. Quando falamos de missão, quando você quer ir? Todo mundo quer ficar na cidade grande, mas não vai evangelizar o que está lá na rua. Não vai fazer missão daqueles que estão na rua. Eles querem fazer missão só dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria denominação. E isso é muito fácil.
fazer missão dentro da nossa própria igreja. Isso é muito fácil fazer missão assim. Tem os cultos de missão, falamos muito bem sobre missão, tem os seminários sobre missões, falamos muito bem de missões, mas na hora da prática, quer ir para um campo, quer ir pagar o preço, ninguém quer ir. Foi que eu estava olhando para esse texto sagrado aí, 1 Reis capítulo 17, sobre essa questão dessa viúva, a viúva de Sarepta. Ela simboliza todas as almas que estão abandonadas, principalmente nessa parte do Nordeste, nessa parte mais carente, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Ceará, enfim, são partes que as pessoas não querem ir. Por quê? Porque sabem que se chegar ali, eles não vão ter recurso financeiro, eles não vão ter o luxo que eles querem nas cidades grandes. Não querem andar todo arrumadinho, com seu cabelinho cheio de gel, todo cheirosinho, todo perfumado, para fazer missão. Mas como diz assim, vai para o campo, ninguém quer ir para o campo, porque no campo você não vai encontrar multidão de pessoas para te aplaudir. No campo você não vai ver milhares de pessoas te pedindo uma oração, te pedindo uma profecia. Não vai. No campo missionário você vai contar as pessoas, são poucas lá, são poucas que vão te aplaudir, são poucas que vão ali te bajular. Por isso que ninguém quer ir para o campo missionário, porque não tem multidões para aplaudir a sua pregação, a sua mensagem. Já nas cidades grandes, as igrejas ficam abarrotadas e fica muito fácil falar de missões com igreja abarrotada, com ministérios abarrotados. Agora vai para o campo, onde você encontra almas famintas em todos os sentidos, famintas em questão de alimentos. Se você olhar para o texto ali, você vê que para onde o Senhor queria designar o profeta Elias para ele ir fazer aquela obra, de imediato você vê que Deus falou para que ele falasse para o rei Acabe que durante 3 anos e meio não ia chover. Olha a mensagem do homem, levando dificuldade para o campo, profetizando sequidão, mas ali era um tratado de Deus para aquele povo naquela época. E após aquela mensagem entregue àquele rei Acabe, posteriormente para frente você vê que ele chegou na casa daquela viúva, aonde a viúva não tinha nada, estava ali catando lenha, como diz a linguagem nordestina, estava juntando lenha, gaveta de pau, porque não tinha gás naquela época, não tinha fogão a gás, era feito na lenha, e ela estava catando os paus. Por quê? Porque você pode observar que de repente era um lugar também que era raro, não tinha muita lenha, não tinha muita coisa, então ela foi ali catar lenha para poder fazer o seu último punhado de comida para ela e seu filho e depois morrer, porque não tinha de onde vir. Não tinha de onde vir. E ali entra a mão poderosa de Deus nessa história. Entra a mão poderosa de Deus nessa história. Na vida daquela alma que estava naquele campo, na vida do profeta, do homem missionário, porque foi fazer uma obra num lugar onde não tinha recurso financeiro, não tinha de onde tirar, só tinha aquela viúva para sustentar ele, só com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ali é onde que entra a questão da fé sobrenatural, da intimidade do missionário para com Deus, para multiplicar o pão, para multiplicar o azeite, para multiplicar a farinha, para multiplicar o pão. É muito fácil você ir para o campo missionário, aonde você tem tudo do bom e do melhor. Chegar lá, a igreja já está arrumada,
já tem o ar-condicionado, já tem lá a casa pastoral, onde tem do bom e do melhor, simplesmente só vai para a igreja somente para pregar o evangelho. Só isso, mais nada. Então você analise só como é muito fácil fazer missão dessa maneira. Agora, fazer missão, quando você chega lá não tem nada preparado, meu filho, tu vai criar no momento, aí é onde você vai ver se verdadeiramente você tem intimidade com Deus ou não tem. Você tem vida com Deus ou não tem. Se você ouve a voz de comando de Deus ou não. É por isso que Deus ele está querendo que todos nós tenhamos intimidade com Ele. Deus ele quer que verdadeiramente a gente ouça verdadeiramente a sua voz, para quando chegar os estreitos da vida, os momentos difíceis, a gente não está inventando coisa, dizer que está ouvindo a voz de Deus e no final das contas não está, para não pagar um preço grande. Então eu dando essa reflexão bíblica, essa segunda parte, essa observação, que para onde o profeta Elias foi, esse missionário, só tinha aquela alma ali, ela, aquela viúva e o seu filho, já dentro de uma situação que estava só esperando a morte chegar, porque só tinha o único alimento que tinha, era somente aquilo ali, era comer e depois morrer. Então tem situações na vida dos missionários, as pessoas que estão fazendo missões, que ele tem que estar preparado para tudo, tanto para ter abundância, como também para ter escassez, tanto para passar fome, como também para estar com a barriga cheia. O homem de Deus ele tem que estar preparado em todos os sentidos. Não é só fazer missão estando com o bolso cheio, não. Tem que fazer missão com o bolso também vazio. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes já fui fazer missões aonde não tinha recurso, ali mesmo no Piauí, na terra ali dos meus parentes, fui fazer missão ali, aonde acabou tudo, lugar difícil, mas Deus me deu a vitória. Deus me deu a vitória. Fiz a vontade do Senhor, retornei lá para o Distrito Federal. Hoje eu estou aqui em Manaus fazendo missões, mas é muito difícil, porque se a gente não tiver uma convicção verdadeiramente que é Deus que está conosco naquilo que estamos fazendo, você se perde. Por isso que você precisa saber ouvir a voz de comando de Deus. Se é Deus que está designando, se é Deus que está falando, ou se é só a voz do seu coração, porque aí você vai passar no teste. Aqui em Manaus eu cheguei momentos difíceis, mas Deus tem me dado a vitória, Deus tem me sustentado. Aqui em Manaus passei momentos de só Jesus na causa. E não é fácil fazer missões aonde ninguém te conhece. Não é fácil. Hoje já estou com 8 anos fazendo missões aqui, mas já enfrentei tanta coisa aqui que só Deus mesmo para me abençoar. Então, se você é um pastor missionário, se prepare, porque vai vir momentos difíceis. Não é só glória não, não é só honra não. Tem que resolver o problema das almas, tem que colocar a coisa para funcionar. Não é só dizer que tem fé e na hora que o negócio aperta, cadê a fé? Cadê a comunhão? Cadê o contato com Deus? Cadê o homem que diz que tem intimidade com Deus? É isso que Deus me chamou mais uma vez a atenção voltar nesse texto. E o missionário Elias ali, ele mostrou que tinha intimidade com Deus, resolveu a situação da viúva. Enquanto estava ali seco, sem chover, ele sustentou aquela viúva. Não foi nem a viúva que sustentou ele, foi ele que sustentou a viúva. Mas Deus falou que a viúva iria que sustentar ele. Mas chegou lá, a comida que tinha só aquele pouquinho. Ele teve que multiplicar
ele teve que orar, ele teve que pedir a Deus, ele teve que ter fé para que multiplicasse aquele azeite e aquela farinha. E diz a Bíblia que não faltou a farinha sobre a panela e nem o azeite na vasilha. E aí após veio a prova do filho, que o filho daquela mulher vai e morre. E ele teve que entrar mais uma vez em cena, mostrar para aquela alma que ele foi ali para fazer uma obra, e uma obra que Deus designou, uma obra que Deus estava com ele, mostrou para aquela viúva que verdadeiramente Deus era com ele. Aonde vemos o texto que ele orou sobre aquele filho que morreu e Deus ressuscitou. Aonde hoje nós não vemos mais isso, praticamente mais nem isso acontecer. Então você tem que ter convicções do seu chamado, você tem que ter convicção daquilo que Deus está falando com você. Não use de alta voz, não use de alto engano, não use de algo que Deus não está falando com você, para que você não seja envergonhado. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que o missionário, a missionária, o pastor, a pastora, o bispo, a bispa, o diácono, o presbítero, o evangelista tenha intimidade com Deus para os momentos de deserto, para os momentos difíceis, porque você também na cidade, onde há o ar-condicionado, há do bom e do melhor, é fácil. A questão é quando você chegar nos campos da vida missionário e o negócio apertar, aonde o único punhado de farinha tem ali na panela para você comer, o único punhado do óleo na lata está ali e você não saber de onde vir, não tem oferta, não tem dízimo, não tem socorro, não tem nada, e você multiplicar e fazer com que a coisa aconteça aonde não tem nada para acontecer. É isso que é importante. É isso que é importante, você saber disso. Ir para local onde as pessoas não dão nada, ir para local onde isso aqui não vai para frente, isso aqui não acontece, e você chega lá e fazer a diferença. E fazer a diferença. Eu cheguei aí em Itaueiras, ali no Piauí, aonde ali aquela cidade chamada Itaueira, a minha mãe sempre fala que ali, quando não é queda, é coice. Essa é a mensagem que minha mãe tem na cabeça ali, por causa da dificuldade do lugar. Mas na época que eu fui fazer obra missionária lá, eu arrumei um programa na rádio ali, onde aquela rádio não era uma rádio cristã. Foi o maior escândalo para muitos pastores, para muitos ministérios. Olha lá o pastor Edson, o pastor missionário, fazendo um programa na Rádio Mundana. Onde é que está certo isso? Eu só obtive ali somente espaço para mim pregar o evangelho e fiz a diferença. Aonde a energia elétrica ali caía direto, ninguém conseguia fazer um programa 100%, mas enquanto eu estava ali eu profetizei. E quando eu estiver aqui, a energia elétrica ela não vai cair na hora dos programas. Depois é depois, mas enquanto estiver aqui na hora dos nossos programas aqui, essa energia ela não vai cair. E Deus sustentou. Outra coisa, não tinha sinal de internet, não tinha sinal de celular, e Deus colocou. Hoje tem, vai lá em Itaueira, lá no Piauí, que você vê sinal lá em todo lugar. Mas por quê? Porque existem pessoas que têm ainda intimidade com Deus. Profetizei, está lá. Então, por mais difícil que o lugar seja, Deus estando com o missionário, Deus estando com aquele pastor, faz a diferença. A questão é porque muitos não querem pagar mais o preço, tem medo de missões, tem medo de deserto, tem medo de campo missionário, tem medo de passar fome, tem medo de passar necessidade, tem medo de tanta coisa. E Deus não chamou missionário covarde, pastores covarde, não. Por isso que diz que no céu não entra covarde. Deus nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de guerreiro, um espírito para guerrear, um espírito de potência. Deus não deu um espírito de covardia. Então é para que você tome posse mais uma vez dessa reflexão nessa tarde, voltada a esse texto. Acorde, faça missões. As almas estão morrendo, estão precisando de homens de Deus que tenham coragem de fazer a diferença.
Que Deus abençoe nessa tarde, com mais uma reflexão em nome de Jesus.